A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, eu me chamo Eduardo, sejam todos bem-vindos, amados. Através desse vídeo, eu gostaria de estar compartilhando uma meditação das Escrituras, da Palavra do Senhor ao coração de vocês. E o Senhor tem trazido, esses dias, um tema ao meu coração sobre esse primeiro vídeo de ensino da Palavra do Senhor aqui no canal. E o tema é o plano de salvação. Vamos estar falando, a princípio, amados, da criação e da queda. Vamos voltar lá no início, lá em Gênesis, e eu gostaria de estar convidando você, se você estiver com a sua Bíblia aí, vamos estar lendo no texto que se encontra em Romanos, no capítulo 5, no número 12, que fala assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, ele criou a lua, o sol, as estrelas, criou os animais, criou as plantas, as árvores. A Bíblia vai dizer que no sexto dia Deus ele forma o homem à sua imagem e semelhança e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. E ali Deus cria o ser humano. O plano de Deus na eternidade era criar o homem, era formar o homem para o louvor de sua glória, para que o homem tivesse um relacionamento com Deus, para que o homem conhecesse a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus também ele forma a mulher da costela de Adão, Deus ele forma a auxiliadora dele, e Deus ele dá uma ordem no jardim ali para Adão. Ele fala assim: olha, Adão pode comer da árvore da vida. Deus ele estabelece duas árvores ali, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ele diz: olha, pode comer da árvore da vida, a mulher também no caso, depois ele ia instruir a mulher, pode comer da árvore da vida e de todas as outras árvores que estão no jardim, da pera, da maçã, todas as outras frutas vocês podem se alimentar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, que através de uma serpente, Satanás, que já existia, que era um anjo de luz, que caiu do céu, foi expulso do céu, ele e mais um terço dos anjos de Deus, que se rebelaram contra Deus. E no caso, o Lúcifer, que era o líder deles, se tornou Satanás, e os anjos que vieram após ele se tornaram os demônios. Eles estavam na terra. Eles já estavam, foram derribados aqui no abismo. Quando Deus formou todas as coisas, eles já estavam aqui. Então o que Satanás e os demônios viram? A criação de Deus, o propósito de Deus sendo concretizado aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que ele vendo toda essa criação, todo esse propósito de Deus, a Bíblia fala que tudo que Deus fazia, no final do dia, Deus falava que era bom, porque Deus é bom. Então ele tentou de alguma forma o quê? Destruir aquilo que Deus estava construindo, aquilo que Deus começou ali e que era para perdurar, para durar eternamente. Era uma vida eterna aqui na terra e não era para existir o pecado em si. E o diabo ele já tinha sido derribado por conta do pecado, porque ele é o pai da mentira, ele que começou tudo isso, começou a pecar contra Deus. Então ele tentou o quê? Induzir a mulher, induzir o homem a pecar também contra o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Satanás, através de uma serpente, acaba ali meio que tentando confundir primeiramente a Eva, e ela acaba, infelizmente, seduzida ali, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, também dá para o seu marido, infelizmente Adão também come. Então, através desse texto aqui, amados, no versículo 12 que a gente leu primeiramente aqui, vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. E o homem e a mulher aqui está representado em Adão, que foi o primeiro ser humano a ser criado, o homem. E a Bíblia fala que através disso, dessa desobediência de Adão e Eva, o primeiro homem aí, ele peca contra Deus. E através do pecado vem as consequências. Então vamos falar aqui, estamos falando da criação, agora da queda, e vamos falar das consequências do pecado. Que a Bíblia vai dizer aqui que a morte, o que aconteceu? A morte assim também passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E a Bíblia vai dizer, a gente vai estar abrindo em Romanos também, capítulo 6, no versículo de número 23,
vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Então o que aconteceu? A partir do momento que eles pecaram, qual que foi o salário? A consequência? A morte espiritual, que Deus falou: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Tanto a morte espiritual quanto a morte física, né? Por isso que hoje o ser humano, ele morre, infelizmente. Mas Deus não criou para o ser humano morrer, né? A morte, infelizmente, foi uma consequência, né? Assim, foi a desobediência do ser humano, e não só a morte em si, mas outras coisas, né? Vieram como consequência, assim como as doenças, né? Tantas outras coisas vieram como consequência do pecado do ser humano. Toda essa maldade que nós vemos no mundo, essa injustiça, tudo isso veio do pecado original. E a Bíblia fala que a consequência foi tão trágica que o pecado ele passou, né, a toda a descendência de Adão e Eva. Todas as gerações posteriores iam herdar a morte, iam herdar as consequências do pecado original. E eis aqui, né, estamos aqui, vivendo nesse mundo de dificuldade, de tribulação, buscando, né, tentando viver uma vida na presença de Deus, para agradar ao Senhor, viver uma vida de santidade, fugindo do pecado, da aparência do mal, né? E, amados, só que na eternidade a Bíblia vai dizer que Deus ele tinha um plano, porque o plano do Senhor foi de vida. Deus não criou tudo para ser um caos, para que houvesse morte, para que houvesse destruição, para que houvesse, né, hoje os valores estão invertidos aí, que houvesse a mentira, que houvesse adultério, que houvesse idolatria, para que houvesse... Não, Deus não criou para o ser humano pecar contra ele, para o ser humano morrer. Deus sabia de todas as coisas. Mas por que? Muitas vezes a gente se pergunta por que Deus criou mesmo sabendo de todas as coisas. Porque Deus ele não pode interferir na nossa decisão. Deus ele deu uma decisão, uma escolha para os seres humanos, desde o início. E os seres humanos, os primeiros seres humanos fizeram a escolha deles. Só que Deus ele criou os seres humanos com um propósito de vida, um propósito para adorá-lo, um propósito para agradá-lo, um propósito para que o ser humano fizesse a vontade dele. E Deus, sabendo que o homem ia decidir, né, contrário à sua vontade, o que Deus fez? Deus ele já tinha um outro plano, que é o plano de salvação, um plano para que o homem voltasse para a presença dele. Por mais que ele desobedecesse, por mais que ele, né, herdasse as consequências do pecado, a morte espiritual, a morte física, ele pudesse de novo ter uma outra oportunidade, né, uma outra chance de voltar para a presença do Senhor. Então a gente vai lembrar daquele texto que diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Perceba que a princípio, o ser humano não carece da salvação a princípio, mas carece da presença de Deus, porque o ser humano foi criado para ter relacionamento com Deus. O único que satisfaz o ser humano é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo, é Yahvé. Então, quando o homem ele cai, Deus ele cria um plano de salvação para trazer o ser humano de volta para a presença dele. Então, a salvação, na verdade, é um plano para trazer o homem de volta. A salvação não é o fim das coisas, mas é o início. Quando Deus nos salva para vivermos em sua presença, para vivermos a sua vontade, para vivermos o seu governo, né? A cada dia, conhecendo ao Senhor, amadurecendo, né? A cada dia crescendo tanto em conhecimento quanto em graça na presença do Senhor. Então, o que acontece? Vamos ler no versículo 17 do capítulo 5, que vai dizer assim, a partir do versículo 17, aí, no capítulo 5. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pelo ato de justiça de um só veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Então, esse é o plano de salvação, que a Bíblia vai dizer que desde a eternidade Deus já tinha preparado um cordeiro. Deus já tinha preparado alguém que iria morrer pelos nossos pecados. Alguém que um dia ia, né, se entregar por nós. Em nosso lugar ele ia morrer, ser crucificado, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia e ia nos dar a oportunidade de voltar para o Pai. Um texto muito conhecido que diz
que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Jesus. E amados, desde quando Adão e Eva eles pecaram, antes do pecado, antes da desobediência, eles eram filhos de Deus. E através da desobediência, quando eles pecaram ali, eles passaram a ser filhos da ira de Deus. Passaram a ser filhos, por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é santo. Então o pecado ele ofende a santidade de Deus. E quando o ser humano ele vive deliberadamente no pecado, o que resta para ele é a condenação. O que resta para ele é o juízo de Deus. O que resta para ele, é a destruição. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele foi naquela cruz em nosso lugar, e a Bíblia fala que ele recebeu em si a ira de Deus, em nosso lugar, porque era justa a ira de Deus para nós pecadores. Então ele foi ali para morrer, para tomar o nosso lugar, para aquele sangue santo, porque Jesus Cristo, o único homem na terra que não pecou, então ele tinha um sangue que era santo, somente ele podia nos justificar, somente ele podia nos levar de volta. Hoje o ser humano só pode pisar na presença de Deus apenas através do sangue de Cristo, porque é o único sangue de um homem, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se fez carne, ele pisou nessa terra, ele viveu debaixo da lei de Deus, cumpriu tudo para que nós pudéssemos ter acesso. Então esse texto é muito interessante, que fala que assim como pela ofensa de um só homem entrou o pecado e a morte reinou, e a morte foi avassaladora, ela foi passando por todos os homens, pela desobediência de um veio todos esses males na terra, pela obediência de um veio a justiça, veio a vida, veio a salvação. A obediência de quem? De um homem só, Jesus Cristo. E é muito interessante, é muito forte isso, o amor de Deus pelas nossas vidas. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não permaneça nas trevas, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que todo aquele que crê no Filho tem a vida, porém aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece nele. E a Bíblia fala que aqueles que Jesus ele veio para os seus, Jesus veio para o povo judeu primeiramente, ele era judeu, mas todos aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que ele deu direito àqueles que creem nele. Ele deu, o próprio Jesus deu direito para essas pessoas de se tornarem filhas de Deus, filhos de Deus, porque eles perderam a filiação no jardim do Éden, no Éden. Mas agora através de Cristo, Deus adota, somos filhos adotivos. Jesus é o Filho unigênito. E ali, através da cruz, ele passa a ser filho primogênito para que eu e você pudéssemos também sermos filhos de Deus, retornarmos para a presença de Deus. E o filho ele só faz uma coisa, a vontade do Pai. É isso que Jesus fazia. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele veio para cumprir o plano de Deus. Ele veio para realizar aquilo que agrada o coração do Senhor. Então, quando recebemos Jesus como Senhor, como Salvador de nossas almas, é esse desejo que o Espírito Santo vai começar a gerar em nossos corações, de fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos fugir da aparência do mal, vamos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, não vamos mais viver uma vida de pecado, uma vida na mentira, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo na nossa vida, é um processo diário, mas nós não temos mais prazer no pecado. Vamos falhar ainda, sim, mas o pecado vai ser um erro de percurso. Não vamos mais pecar deliberadamente como que o pecado fosse algo natural, como era no passado, como vivíamos na impiedade. Não, vai ser um erro de percurso. A cada dia deslizamos. Vamos correr para Jesus, confessar os nossos pecados, pedir perdão, sermos lavados por esse sangue e continuar. E essa é a vontade de Deus. Vamos estar nesse processo de aperfeiçoamento até a vinda de Cristo, amadurecendo na presença do Senhor, tendo um relacionamento, se enchendo do Espírito Santo, amados. Então é isso que Cristo veio fazer. Esse texto é muito lindo que fala isso. A desobediência veio por um, mas a obediência veio por outro. E esse é o plano eterno de salvação. Esse é o plano de salvação. Essa é a esperança que Deus trouxe. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus sobre a vida de cada um que crê em Cristo, que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, não. É pelo mérito de Cristo, é pela cruz, é pelo sangue. Só que esse mesmo Cristo ele pregou arrependimento. A graça manifesta, o amor de Deus manifesto, quando ele pisava nos ambientes, ele pregava: arrependei-vos,
pois é chegado o reino dos céus. Então, quando recebemos a Cristo, recebemos essa graça, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, para praticarmos boas obras. Somos salvos para darmos frutos, frutos de justiça, frutos do Espírito, frutos do reino de Deus. Amém, amados? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração nesse primeiro vídeo de ensino. Eu creio, acredito que o Espírito Santo falou profundamente no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês, continue meditando, continue estudando e que você possa estar, assim o Senhor permitindo, nos próximos vídeos aí de ensino da palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.